Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, agora em versão podcast, graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Capítulo 2. Quem vem primeiro, a rabeca ou o rabequeiro? No meio de nossa miscigenação colonizada, a rabeca vinda de Portugal assimilou gradativamente novas dimensões simbólicas, materiais, artísticas e sociais do Novo Mundo. E no último século, ao atravessar algumas décadas de ensaio sobre cultura brasileira e música popular, a rabeca, os rabequeiros e as rabequeiras estiveram implicados na tal ideia de brasilidade. Mesmo com alguns prenúncios de desaparecimento cultural em diferentes contextos, esse instrumento e seus agentes culturais parecem sobreviver na vida cotidiana de diferentes territórios no Brasil. Sejam rabequeiros tocadores, cantadores ou rabequeiros de folguedo, ao expressarem sua música, eles impedem que a rabeca fique abandonada à própria sorte na vitrine de algum museu. E também preservam a dinâmica de suas invenções, apropriações e trocas culturais. Graças a esses tais agentes culturais ativos, a rabeca transita nas culturas populares caiçaras, potiguares, cariris e nos seus forrós, cantorias, fandangos, mamulengos, bois, pastoris, folias de reis e cavalos marinhos, onde geralmente se encontra a rabeca, a música de rabeca no Brasil. E seja nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, seja nas zonas rurais e urbanas, seja nos debates etimológicos, organológicos e musicológicos das universidades, a rabeca já tem percurso no Brasil mais do que suficiente para ser historicamente colocada em perspectiva, desde o folclore musical comparado até os trabalhos etnomusicológicos contemporâneos. Pois o instrumento já participa de um quadro discursivo que organiza a memória da cultura rabequeira numa conciliação entre ancestralidade ibérica, árabe, do norte da África e as singularidades locais ligadas ao instrumento no Brasil atual. É interessante observar que nessa tentativa de conciliação dessas narrativas, os músicos e pesquisadores sobressaltam uma negociação de fronteiras entre o violino e a rabeca, entre o moderno e o tradicional, entre o urbano e o rural, etc. E como se não bastasse a complexidade desses debates, ainda encontramos interesse nas diferenciações regionais, nacionais e globais. Ou seja, existiria uma rabeca brasileira e outra portuguesa? Uma rabeca arábica e outra ibérica? Existiria uma rabeca paranaense e outra rabeca pernambucana? Ou existe um elemento que permite conjugá-las no singular, dentro de um verbete enciclopédico, né? A rabeca. Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e esse é o nosso segundo de 8 episódios especiais da série iniciada em abril de 2020 no YouTube, em parceria com a Láfia Filmes de Marcuse de França. Lá, nós entrevistamos em transmissões mensais e ao vivo mais de 30 especialistas, totalizando mais de 20 horas de conteúdo sobre música de rabeca no Brasil. A trilha e o texto original deste episódio podcast é de minha autoria e tem trabalhos técnicos e edição de áudio de Rafael Gomes. Ainda que a rabeca e o rabequeiro, digamos, não protagonizem o pensamento social brasileiro, ou ainda que eles não mereçam grandes distinções no trabalho de etnógrafos e folcloristas do século passado, por exemplo, constatamos que o instrumento e seus agentes culturais imprimem
ou imprimiram sorrateiramente sua presença, sua memória cultural no cinema, literatura, teatro, folguedos, loteria de instrumentos musicais, etc. De modo que o desafio de se debruçar criteriosamente sobre esse patrimônio crítico, científico e artístico implica em lidar com as dinâmicas de interação entre o indivíduo rabequeiro, a sociedade em que ele se insere e o objeto pelo qual ele se expressa, no caso a rabeca. Esse tripé atravessa aquelas dualidades que mencionamos no episódio passado, né? O rural e o urbano, o autêntico e o artificial, o antigo e o novo. Porque se a música de rabeca, desde a colonização do Brasil até os dias atuais, se transforma na relação pessoa, objeto, sociedade, então algumas situações aparentemente contraditórias podem passar a conviver naturalmente. Vejamos algumas dessas convivências que parecem pacificadas, né, quando pensamos a partir dessa perspectiva relacional. Por exemplo, um indivíduo urbano tocando um instrumento rural, ou ainda um instrumento industrial chinês, né, um violino chinês, tocado por um rabequeiro tradicional, é outro exemplo, ou até mesmo rabequeiro jovem com uma rabeca nova, tocando a música reconhecida na cultura como sendo uma música antiga. Tanto faz. O que importa é que com essa circularidade entre rabeca, rabequeiro e cultura, talvez possamos entender melhor essa complexa relação entre os modos musicais e os modos de vida associados ao ofício do tocador. Portanto, nos interessa a hipótese de que é a relação entre pessoa, sociedade e objeto que determina a rabeca enquanto instrumento reconhecido na cultura como rabeca, e não como violino. Ainda que seja um violino comprado na loja do shopping na capital, ele ainda assim é reconhecido como rabeca, do contexto certo, né? Da mesma forma, essa relação constitui, paralelamente, um instrumentista como sendo rabequeiro. Quer dizer, o que determina a rabeca ser uma rabeca e o que determina o rabequeiro ser um rabequeiro? Mesmo que esse rabequeiro seja um estrangeiro com formação em jazz e violino sinfônico tocando uma rabeca. Entretanto, essas possíveis relações entre sociedade, rabeca e rabequeiro podem ser antropologicamente muito abrangentes. Para obtermos dados satisfatórios, seria mais prudente escolher um contexto específico de análise. Em termos históricos, destacamos o contexto de surgimento e de legitimação do discurso especializado sobre povo e sobre cultura popular no Brasil a partir do século XX. Porque talvez uma retomada da obra de certos folcloristas possa nos ajudar a esclarecer o emaranhado de aderências simbólicas e ideológicas ao qual o objeto rabeca passa a ser submetido. Nesse sentido, ao me referir repetidamente ao trabalho de Mário de Andrade em nossa série, procuro destacar o olhar que se tornou hegemônico sobre a rabeca no Brasil desde o século XX. Um olhar que procuraria no instrumento algumas identificações de uma mentalidade primitiva, sobrevivente no povo e sobrevivente nos modos de fazer música. Um olhar que seria fiel aos modos e princípios apropriados para se pesquisar o brasileiro ou imaginar a ideia de nação brasileira. Se o quadro discursivo sobre rabeca estabelece relações com a música e a sociedade, é preciso então desemaranhar, por exemplo, o uso das palavras antigo, distante, popular, local e periférico, pois são termos muito utilizados para tratar de música de rabeca e de músicos rabequeiros. Eles se confundem um pouco às vezes.
Ou seja, sem enfrentar a homologia entre essas palavras, fica difícil definir se o rabequeiro na cultura popular faz oposição às elites com seus violinos caros, se ele faz uma oposição à cultura oficial, baseada na música escrita, ou se a rabeca na cultura popular é propriedade de algum grupo social, se é um instrumento próprio de uma rebeldia individual, que cada rabequeiro se expressa livremente, independente de pertencer ao centro ou à periferia. É claro que no curto espaço de tempo de um podcast, não temos a pretensão de responder essas perguntas e investigar todas essas hipóteses levantadas. Mas, sem dúvida, consideramos uma contribuição significativa para o tema formular ainda mais questões que instiguem a curiosidade do ouvinte sobre a rabeca e seus agentes culturais. O fato é que a rabeca faz parte dos conjuntos sociais vinculados à música brasileira e que, independente de serem definidas ou não como populares ou tradicionais, as rabecas passam a ser apropriadas por diferentes práticas musicais, consumidas no Brasil e no mundo. Renata Rosa, por exemplo, é uma rabequeira de bastante destaque na Europa, onde ela trilhou uma carreira musical identificada com a tradição de rabeca tocada na Zona da Mata pernambucana. E para conhecer mais do trabalho de Renata Rosa, eu convido os ouvintes a assistirem no YouTube o episódio Mulheres Rabequeiras do Brasil, onde eu entrevistei Aglaia Costa, Daniela Gramani, Tiquinha Rodrigues e a própria Renata Rosa sobre seus trabalhos. Seria muito interessante considerar o sucesso internacional de Renata Rosa dentro do contexto histórico que criou um discurso especializado sobre rabeca, especialmente desde o início do século XX, conforme já sugerimos. Pois foi esse tal quadro discursivo especializado que forjou o interesse cultural que a rabeca possui hoje no Brasil e que também influenciou o mercado de música, com suas curadorias de festivais na Europa, onde a música de rabeca é consumida com aquela aura de exotismo cultural. Talvez a cantora e compositora Renata Rosa, rabequeira que já estudou russo, pensando em um dia ser diplomata no leste europeu, possa nos oferecer, quem sabe, um bom estudo de caso sobre como o indivíduo, a sociedade e o objeto musical interagem para definir o lugar da rabeca, numa perspectiva transcultural. Pois são as suas idiosincrasias, como mulher rabequeira de banco de cavalo marinho e de discografia solo premiada na Europa, e a sua identidade paulista, num bairro bastante diaspórico como é o Brás, se misturam com suas referências do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e da Zona da Mata pernambucana. Olha só que interessante, né? São essas bricolagens biográficas da rabequeira que nos convidam a um ensaio socioantropológico sobre o que vem primeiro, a rabeca ou o rabequeiro? Ou seja, seria a Renata que se apropria dos bens simbólicos e valores tradicionais em torno da rabeca, ou é a sua própria carreira que fornece os valores e bens simbólicos para emergir uma rabeca brasileira? Dependendo da resposta, a expressão rabeca brasileira talvez seja mais recente do que alguns suspeitam. Pois só em 2019, por exemplo, é lançado por Cláudio Rabeca um álbum musical no Brasil com o título Rabeca Brasileira, e que, ironicamente, tem coprodução musical de um rabequeiro francês radicado no Brasil, o grande Nicolas Krasik. E por falar em França, é lá onde hoje mora o professor Jorge Lunenburg, que em 2020, inclusive mesmo ano de criação da série Memória da Rabeca Brasileira no YouTube, aprovou projeto em um edital nacional de cultura para publicar o primeiro songbook das rabecas brasileiras.
Ou seja, talvez a tal rabeca brasileira, enquanto uma expressão compartilhada, reconhecida socialmente, só esteja nascendo mesmo no século XXI. Ao citar esses tantos nomes de pessoas, estamos reconhecendo que a antropologia contemporânea já aceita que a pesquisa de campo sobre rabeca também estaria inserida no contexto biográfico, tanto do pesquisador quanto de seus pesquisados. Ou seja, de maneira bidirecional, o pensamento antropológico toma a forma de ações recíprocas, tanto no âmbito do teórico quanto no político, do texto etnográfico. Como diz a antropóloga Marisa Peirano, a própria pesquisa de campo passou a ser um fenômeno histórico e o nativo perdeu o seu caráter passivo. Portanto, hoje em dia, rabequeiros e rabequeiras participam ativamente do quadro discursivo sobre rabecas, de uma maneira que Fabião das Queimadas ou Vilemão Trindade jamais puderam sonhar no início do século XX. No século passado, pesquisadores como Luiz da Câmara Cascudo e Mário de Andrade, que desde jovens almejavam escrever uma obra mais próxima à etnografia moderna dos antropólogos e mais distante dos relatos de viajantes na antiguidade, não dedicaram grande interesse específico às rabecas. Entretanto, mesmo naquele contexto de interesses ainda muito genéricos sobre o instrumento e sua música, se começou a consolidar o tal interesse intelectual sobre povo e cultura popular no Brasil. E para conhecer mais sobre como a rabeca foi tematizada em algumas obras de meados do século XX, recomendamos o livro do Jorge de Lindenburg, intitulado As Rabecas Brasileiras, na obra de Mário de Andrade. Mais do que necessariamente falar sobre rabeca, Mário estava muito interessado em coletar o chamado cancioneiro popular, os baianos, as toadas e os cocos, para assim estimular a criatividade nacional dos compositores de música sinfônica e conciliar o que seria uma expressão instintiva do povo com o trabalho consciente do artista de formação culta, digamos assim. Por outro lado, mesmo com tantas notações musicais, Mário pouco nos informou sobre detalhes biográficos dos rabequeiros informantes de sua pesquisa, tais como Vilemão Trindade, no Rio Grande do Norte. O principal anfitrião de Mário na ocasião de suas missões etnográficas foi o eminente pesquisador potiguar Câmara Cascudo, em 1928. E quando o assunto é rabeca e rabequistas, Cascudo parece ter uma postura de pesquisa complementar à de Mário de Andrade. Ou seja, mesmo com pouquíssimas notações e análises musicais, Cascudo nos transmitiu muito mais importantes detalhes biográficos de rabequeiros informantes de sua pesquisa, tais como Fabião das Queimadas. E talvez uma retomada comparativa dessas complementariedades metodológicas do passado possa, à luz da antropologia contemporânea, apontar caminhos para entender melhor as relações entre a vida daqueles rabequeiros informantes e a música de rabeca que produziam, né? E a ideologia social que estava subjacente ao folclorismo interessado neles, né? Tal procedimento pode nos ajudar a compreender que na sociogênese das ciências sociais no Brasil, caberia à antropologia a atitude de separar, distinguir e decompor o que a ideologia do folclore reuniu, reconstruiu e compreendeu como objeto de estudo diferenciado, né, na ideia moderna de brasilidade. De qualquer modo, é importante termos em mente que desde quando alguns folcloristas, muitas vezes pioneiramente, já almejavam associar um status científico aos seus estudos de tradição compilatória,
colecionadora das tradições populares, rabequeiros já versejavam, à sua própria maneira, uma definição de seus instrumentos. Segundo o biógrafo Irani Medeiros, no livro Fabião das Queimadas, de Vaqueiro a Cantador, na virada do século XIX para o XX, Fabião já cantava bem assim: essa minha rabequinha é meus pés e minhas mãos, é o meu roçado de milho, minha planta de feijão, minha criação de gado, minha safra de algodão. Com esses versos, constatamos que, independentemente do destaque que tenham ou não dado os folcloristas à rabeca do século XX, os próprios rabequeiros já lhe prestavam tributo e louvação. Ou seja, mesmo que os folcloristas e primeiros etnógrafos não tenham tido interesse específico no instrumento, esses versos citados do peculiar informante, Fabião, rabequeiro, nos dão a dimensão complexa em que se insere a rabeca e os modos de vida da época. Vejamos, ao definir a rabeca de modo tão poético, Fabião nos revela a relação que o instrumento estabelece com o corpo do rabequeiro. Quando ele fala, ela é meus pés e minhas mãos. Também a relação da rabeca com o seu trabalho, quando ele diz que ela é o seu roçado de milho. Com a natureza, quando ele diz que é minha planta de feijão, com a gesta dos animais, quando ele fala que é a criação de gado, e com os ganhos e posses, quando ele fala que a rabeca é a safra de algodão. O que também nos faz pensar sobre toda a carga simbólica e cultural em torno do instrumento-objeto, antes mesmo dele produzir música, acompanhando os cantadores ou os folguedos. Falemos um pouco mais sobre isso. Segundo Peter Burke, no livro Cultura Popular na Idade Moderna, o estudo da vida social, das coisas, pode revelar os valores dos indivíduos, grupos e sociedades inteiras. O autor sugere que os antropólogos, arqueólogos e historiadores da cultura deveriam, para além da música e literatura, se preocupar com valores e símbolos incutidos nos objetos. E do ponto de vista da geografia cultural, podemos pensar a rabeca no âmbito da territorialidade, como fundamento do trabalho do rabequeiro e suas trocas materiais e espirituais no exercício da vida. Por isso, muitas interpretações geográficas dos fatos musicais procuram compreender a composição de territórios a partir das narrativas e ao redor das músicas que estruturam certas cosmovisões do mundo. E se a rabeca é também um objeto da cultura material, significa que ela faz parte de modos de vida em lugares particulares, tanto quanto sua música faz parte da poesia de Fabião das Queimadas na sua imaterialidade. E para o ouvinte mais curioso em saber mais sobre essa cultura material e imaterial em torno da rabeca, eu indico assistir no YouTube os episódios Dramaturgias da Rabeca no Teatro Brasileiro e Panorama da Luteria de Rabeca no Brasil, onde eu entrevistei os rabequeiros Alício Amaral, Beto Lemos, Rodrigo Nasser e os luthiers Adam Barami, Cláudio Rabeca e João Nicodemos sobre esses temas. Além do interesse pela materialidade da rabeca, enquanto objeto da cultura, atribuímos ao âmbito imaterial o interesse histórico dos folcloristas e etnógrafos por diversos tipos de literatura e música da tradição oral. Essa socioantropologia interessada poderia ser o reflexo brasileiro daquilo que Peter Burke chamou na Europa de um amplo movimento que se pode chamar de uma descoberta do povo. E aqui falamos em povo como uma categoria, digamos, conceitual, que não existia antes, e que em países como Portugal passou a ser associada à religião popular, às festas, canções populares, que pudessem caracterizar a ideia de nação. De modo que talvez no Brasil possamos deduzir que a descoberta da cultura popular também teve impacto bastante considerável nas artes, desde a Semana de Arte Moderna, em 1922, em São Paulo, por exemplo.
semana que localiza um marco muitas vezes associado a uma ascensão do nacionalismo cultural. Essa associação entre brasilidade e cultura popular, de alguma maneira, auxiliou a imaginação que definiu o que seria o povo brasileiro, por vezes tão romantizado, a ponto de ficar incompatível com as mudanças econômicas, crescimento das cidades, transformações sociais, etc. De qualquer modo, ainda encontramos os resíduos dessas idealizações em diversos trabalhos artísticos relacionados à rabeca no Brasil, desde o movimento armorial dos anos de 1970, por exemplo. Seja na obra de Antônio Nóbrega, seja na obra de Ciba Veloso ou de Maciel Sallu, as maneiras e os costumes dos mais simples e incultos, vamos dizer assim, fizeram parte do interesse estético das canções desses artistas, né? O que para muitos, inclusive, ainda confere à rabeca um certo caráter exótico da cultura nacional em relação ao violino, por exemplo, mais internacional. Portanto, se conforme argumentamos sobre o século XX, a literatura oral e a música popular estiveram consideradas tanto no desenvolvimento de uma teoria literária quanto no de uma teoria do folclore, digamos que dentro de um quadro geral, é que podemos nos referir à obra de alguns autores referenciais, né, como Mário de Andrade, Luiz da Câmara Cascudo e Antônio Cândido de Melo. Este último, inclusive, dialogando com obras de Sérgio Buarque de Holanda, que foram tão influentes nas teorias socioantropológicas do Brasil. Ou seja, havemos de considerar sobre rabecas e rabequeiros uma interação circunstancial entre os discursos acadêmicos e os discursos artísticos, culturais, implicados na construção de nossa nacionalidade. Eu sou o rabequeiro e pesquisador Caio Padilha e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outros amantes da rabeca e fique muito à vontade para mandar sugestões e críticas para o meu correio eletrônico e-maildepadilha@gmail.com. E nos despedimos hoje com o nosso momento Rabeca Livre Brasil, em que sugerimos um disco e um livro que possam instigar ainda mais os nossos temas. Hoje vou indicar para vocês o CD de Antônio Nóbrega, de 2002, intitulado Lunário Perpétuo. O livro de hoje é do autor Irani Medeiros, de 2017, intitulado Fabião das Queimadas, de Vaqueiro a Cantador. Fique agora com a saudação dos rabequeiros e rabequeiras do grupo Rabeca Livre Brasil, um grupo do WhatsApp com quase 200 integrantes. Olá, aqui é Letícia Correia, rabequeira de Salvador, Bahia, passando para saudar esse projeto lindo e importantíssimo para a cultura da rabeca no Brasil, que agrega tanta gente talentosa. Vida longa ao Memória da Rabeca. Abraços! Salve, salve, rabequeiras e rabequeiros desse Brasil! Meu nome é Rafael Gandolfo, falo diretamente do litoral norte do estado de São Paulo, nessa ponte onde transito da Ilhabela a Ubatuba, e venho aqui deixar o meu prestígio a esse projeto lindo no Memórias da Rabeca Brasileira. Sou violoncelista e rabequeiro, tive o grande prazer de ter o contato pela primeira vez com a rabeca através do mestre Aurélio Domingos, lá de Paranaguá, e hoje toco com um grupo de fandango caiçara de Ubatuba, com o mestre Mário Gato, no grupo também dos Filhões do Divino, e é um prazer enorme prestigiar e agraciar esse grande projeto. Viva os grandes mestres, grandes mestras da nossa cultura popular, viva a cultura brasileira, salve, salve, um axé a todos e até já! Salve todas as rabequeiras e rabequeiros do Brasil! Aqui quem está falando é Bruno Gueiros, rabequeiro de Paraty, Rio de Janeiro, e venho aqui prestigiar e parabenizar esse lindo projeto que é a Memória da Rabeca Brasileira. Está de parabéns
e mandar saudação a todo esse povo aí que está ouvindo e assistindo esse projeto e que merece toda atenção e todo respeito. E viva todas as mestras e mestres da cultura brasileira. Viva o povo brasileiro. Axé, grande abraço. Salve, gente, beleza? Eu sou o Filipe Ribeiro, rabequeiro aqui de São Paulo, capital. Desenvolvo um trabalho já faz alguns anos com o Fandango Caiçara, do litoral sul de São Paulo, mais especificamente da cidade de Cananéia, junto com o grupo Jovens Fandangueiros do Itacuruçá. Também pesquiso e toco forró de rabeca, primeiro com o grupo Pé de Mulambo e atualmente com o grupo Filipe Ribeiro Feira do Rolo. E acompanho alguns mestres de cultura popular, sempre também com esse viés rabequeiro. Integro o grupo Sebastião Biano e Seu Terno Esquenta Mulher, do mestre Sebastião, um dos fundadores, né, da banda de pífano de Caruaru. E é isso aí, estamos na labuta rabequística e mando um abraço aí para todo mundo, os ouvintes do programa Memória da Rabeca Brasileira, beleza? Valeu, até! Essa série especial de podcasts está sendo viabilizada graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.